Irmãos e irmãs, poderíamos dar como título a essa conversa do padre, A Força de Quem Tem Fé. A Força de Quem Tem Fé. Tenho a impressão de que todos nós podemos fazer essa invocação que ouvimos no Evangelho. Como os apóstolos também podemos e devemos dizer ao Senhor Jesus, aumenta a nossa fé. Vamos dizer? Outra vez? Última vez? E todo dia a gente poderá pedir isso ao Senhor, que Ele aumente a nossa fé. Porque somos inconstantes, somos frágeis e por vezes fracassamos. Fracassamos não perseverando, fracassamos não confiando, fracassamos nos reservando, não nos entregando. E daí, aquele que efetiva fé não tem, acaba desenvolvendo superstições. Quem não tem fé tem superstição. E alguns dizem ter fé, mas são cheios de superstições. Até tem essa história do gato preto na esquina, né? Por sorte, quase todo dia que eu passo lá, indo para minha casa, tem um gato preto na esquina. Já faz parte do meu caminho agora, do cenário, né? Se eu tivesse a superstição, eu teria mudado o caminho faz tempo, né? Ia ter que entrar pelo fundo, mas não tem como, né? Mas aí fiquei pensando também que de vez em quando tem um gato branco. Esse gato preto é azar, o gato branco deveria ser sorte, né? Então, nem uma coisa, nem outra. Às vezes encontro com o gato branco e não estou tão bem, encontro com o gato preto e estou melhor, né? Então, para dizer assim, nós vamos alimentando fantasias, vamos alimentando superstições, coisas banais, à medida que não temos algo firme, forte, em que acreditamos e nos entregamos. O Senhor respondeu àqueles apóstolos, se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, que é pequenininho, a cabeça de um alfinete, vocês diriam a esta moreira, arranque-se daí e plante-se no mar, e ela obedeceria a vocês. Ou seja, aquele que tem fé também tem poder. O poder de esperar o tempo certo. O poder de saber que tudo está na mão de Deus e que, como diz a frasezinha por aí, Deus está de fato no comando. E a gente fala um bocado de frase que não serve muita coisa, né? A gente diz que Deus está no comando, mas vai ver, está todo mundo fazendo atrapalhadas as suas coisinhas. Como aquele que de manhã reza entregando a Deus todas as coisas, e quando sai, cata tudo de volta e vai fazer do seu jeito. Não coloca na mão de Deus efetivamente, não confia o suficiente, né, em Deus. Ou aquelas 3 outras palavras que até pouco tempo eram um pouco o refrão de todo mundo, né? Força, foco e fé. E daí? Não sei que fé, né? Que fé? Fé em quê? Fé em quem? Se tivesse aqueles apóstolos e nós, fé como um grão de mostarda, diríamos à amoreira, arranque-se daí, plante-se no mar, e ela nos obedeceria. A semente de mostarda, como lhes disse, é muito pequena, contudo Jesus diz que é suficiente ter um pouco de fé, mas precisa ser verdadeira, precisa ser sincera, para fazer aquilo que humanamente, tantas vezes, se nos apresenta como impossível. E é verdade, todos conhecemos pessoas simples, humildes, e aqui não vai nenhuma definição como se fosse uma questão financeira e material. Gente simples tem em todos os estratos sociais, né? Mas aquelas pessoas que, de fato, têm por segurança Deus, por inspiração, Deus. Por protetor, Deus. Por companhia que livra da solidão, Deus. Esses que tudo depositam nas mãos de Deus. Então, quantas pessoas têm essa fé fortíssima que movem montanhas?
E todos os dias a gente pode colher testemunhos uns dos outros de como a fé foi fundamental para passar por esta ou aquela situação. Pensemos, por exemplo, em certas mães e pais que têm situações muito difíceis com seus filhos, ou em tantos doentes. Já disse aqui algumas vezes, vou repetir hoje, aquela experiência que eu tive lá na comunidade rural do município de Caiuá, quando era padre por lá. Fui visitar a senhorinha já, mais para lá do que para cá. Tinha um câncer violento. Estava só a capa da gaita. Até um cheiro desagradável já estava no ambiente. E pediram que fosse lá dar a unção a ela. Troquei umas palavrinhas e aquela senhora olhando para mim, super frágil, disse assim: Padre, como Deus é bom. Como Deus é bom. Ela não tinha acabado de ganhar na loteria. Ela não tinha acabado de ver um filho formado na faculdade. Ela não tinha acabado de ver o nascimento do netinho. Ela estava morrendo com a doença violenta que muitos não têm coragem de dizer nem o nome. E ela dizia: como Deus é bom. Porque durante tanto tempo da vida dela, foi Deus que sempre a acompanhou e a fortaleceu. Então, se o corpo tem que ir, que vá, mas que não vá a vida. Que mais? Às vezes a gente se apega a tantas pequenas coisas, situações, se enrosca, se embola e faz drama, quando na verdade poderia ser um pouco mais simples, se a gente fixasse naquilo que é o essencial, né? Hoje então é uma agressão, ouvir isso que eu estou lhes dizendo, quando a gente procura preservar o corpo, cuidar do corpo, ter um corpo escultural, não sei o que e tal. Que a gente é escravo de uma imagem. Foi num livrinho de 1983, faz tempo, né? Foi num livrinho de 1983 que o autor contou o seguinte fato, que duas amigas, depois de algum tempo sem se verem, se encontraram. E uma dessas estava com um carrinho de bebê. Não era um carrinho líquido, né, de bebê, né? Um carrinho de bebê. Um carrinho de bebê. E elas trocaram ali aquelas impressões, né, aquela alegria de se reencontrar. E vendo o carrinho, ela falou: que gracinha, não sei o quê. É meu filho. Nossa, mas que lindo. Ela falou assim: isso porque você ainda não viu a foto dele. Quer dizer, ela estava contemplando a criança. 1983. Eu acho que era profético, né? Porque hoje a gente mais se contenta com a imagem que a gente mostra, né, nas fotografias, do que com aquilo que a gente é. E quanta gente fica desassossegada porque não está com aquela aparência que imagina que deveria estar. Quanta? Então, essa falta de paz que a gente tem, não vem de Deus. Vem de uma percepção errônea de que a nossa vida é toda ela aqui. Está tudo fechado aqui. E que existe um padrão e que a gente tem que corresponder a esse padrão e não ser quem a gente é. Quer ser livre? Não fique preocupado com o que os outros andam pensando da sua imagem. Vive em paz. A gente perde a paz e se prende, a gente que nem sempre tem um olhar benevolente, agradável, acreditando que precisa ser assim ou assado. Quando na verdade a liberdade está em ser aquilo que somos. E ficar em paz. Outro dia mesmo, não dava aqui o exemplo, quem é gordinho quer ficar magrinho, quem é magrinho quer ficar gordinho. Se desse para fazer uma transfusão, né? A gente equilibrava as situações. Qual é a forma de tirar esse aguilhão, tirar esse espinho da carne da gente? Ficar em paz com aquilo que a gente é. Um exemplo outro bobo.
eu estou ficando careca, para não dizer que já estou, né? E estou no lucro. Meu pai ficou aos 24, já estou no 43 e ainda estou com mais cabelo que ele, né? Estou no lucro. De vez em quando alguém tentando ser agradável diz assim: o senhor não pensou em fazer um implante? Eu digo: não. Parece que a pessoa fica desconcertada. E mesmo se eu tivesse pensado, eu não fiz, então não existe. Agora imagina, eu estou falando pensando numa pessoa determinada, mas segredo meu. Como quando o Papa nomeia um cardeal que não pode dizer o nome, chama impectore, né? Então, é uma pessoa impectore, deixa aqui, quieto comigo. Ela não era satisfeita com a ideia de ser calva ou careca. E daí o cabelo dela era mais liso, ela puxava um fio daqui assim, atravessando a testa, sabe? Assim. Dependendo de onde você olhava assim, até dava a impressão que estava cheio, né? Mas era um fio mesmo assim. Imagine essa pessoa. Não aceitava a situação. Não aceitando a situação, qualquer um que sugerisse que ela fosse careca, destruía o dia dela. Por que ela ficaria em paz? Passou tanto tempo maquinando como que ia fazer aquele penteado. Passou até um Gomex, como é que fala esse negócio aqui? Um laque até, qualquer coisa, né? Para segurar, fixar, e vem o infeliz e entrega o jogo. Então ela não fica em paz. Não é porque ela seja ou não seja, é porque alguém a denunciou. Ela não gosta do espelho. Diferente, se outro vem e está careca ali, e alguém fala: nossa, está careca. Fala: parabéns, você enxerga bem. Ou seja, essa pessoa é livre. Tem alguns jeitos assim de a gente quebrar algumas situações, né? Por exemplo, quantos anos você acha que eu tenho, né? Que pergunta idiota é essa, né, gente? Quantos anos você acha que eu tenho? Aí você fala: não, parece que tem 40. A pessoa fica feliz, porque ela tem 59, né? Ou então, parece que tem 40. O que importa é o que ela tem ou o que ela aparenta? Veja como assim a gente vai entrando em situações que mais nos fragilizam, nos roubam, nos desestruturam, nos deixam angustiados, e daí a gente vai na vida assim sem saber onde se pegar. Pega em qualquer coisa, e qualquer coisa não serve. É quem tiver fé verdadeira que vai poder transportar uma moreira daqui para ali. Quem não tiver essa fé verdadeira não transporta nem capim. É preciso essa força que vem de Deus, essa força que vem do alto. Bom, avançando para terminar. De onde tiramos essa força da fé? Do Evangelho, por meio da oração. Qual é a maior estatura de uma pessoa de fé? Qual é a maior altura de uma pessoa de fé? Ajoelhada. Ajoelhada. Um homem, uma mulher de fé é alto, é grande quando está ajoelhado. Reverente, suplicante, confiante. Porque sabe que é em Deus que está a sua força. Que é em Deus que está a sua paz. Que é em Deus que está a sua vida. Vejam, a primeira leitura tem um exemplo, não vamos aqui explorar a história, né? Basicamente tinha um rei em Judá, depois de umas dominações todas, o rei Joaquim, e ele, o homem, era um crápula, né? Semelhante a esses tiranos que temos hoje em dia, esses ditadores aí que a gente assiste e fica sabendo dos horrores que cometeram. Ele era terrível. O profeta é uma presença de Deus na vida das pessoas e é a voz das pessoas diante de Deus. É um intermediário, o profeta. Abacuque é um profeta. Olha a prece que Abacuque fez. Senhor, até quando eu clamarei sem que o Senhor me atenda? Estava meio bravo. Parece a gente de vez em quando, né? Estou rezando tanto, mas Senhor, esqueceu de mim?
O senhor não está vendo a minha situação? Parece que está tomando caipirinha e sol. Não está preocupado comigo, ocupado com a minha história? Até quando, diz Abacuque, até quando eu devo gritar pelo Senhor? E para o Senhor violência, sem que o Senhor me socorra? Por que me faz ver tanta iniquidade, quando o Senhor mesmo vê a maldade? Destruição, prepotência, estão todas à minha frente. Reina a discussão, surge a discórdia. Ele estava meio com a paciência curta, né? O profeta. E Deus respondeu. Como se fosse assim, olha, eu vou cuidar de vocês, eu não abandonei vocês. Só que vocês não ficam dizendo por aí que eu estou no comando, então eu estou no comando. O tempo é meu, não é de vocês. Quem for justo e viver de fé não será confundido nem destruído. Os que forem injustos, maus, serão destruídos, vão morrer. Mas quem for justo, não. O problema é que às vezes os justos se cansam e querem ser como todos os outros. Acredita que ser justo como está sendo só está perdendo. Quanta gente já pensa assim? Que o melhor seria trapacear, porque está todo mundo trapaceando e quem não trapaceia não dá certo na vida. Que dá certo seria esse? Ter dinheiro e não ter paz? Eu não entendo alguns que buscam tanto poder para ficar prisioneiros dele. Não tem mais vida pessoal. Lembram-se, embora ele não tenha buscado o poder, né? Lembram-se de uma grande reportagem do padre Marcelo Rossi, que fala assim, a vontade que ele tinha era de poder ir na padaria sem problema. Ele não pode. Claro que ele pode ter umas padarias na casa dele, né? Mas ele não pode. Não pode sair, não pode fazer nada. Perdeu a liberdade. Claro que, repito, ele não buscou o poder, nem poder, né? Tem um poder midiático. Mas vamos terminar aqui. Deus então disse para ele, quem é correto e vive pela fé, não vai morrer. Mas quem não é correto, vai morrer. E a expressão que me impacta toda vez que leio é, se demorar, espera. Se demorar, espera. Quando a gente reza uma novena, eu vivo dizendo isso aqui, quando a gente reza uma novena, não é para convencer Deus do que a gente precisa. Uma pergunta para vocês. Você acredita que Deus sabe tudo a seu respeito, sim ou não? Então, para que você vai dizer, Senhor, está vendo que eu estou com o pé doendo? Ele sabe tudo. Você pode dizer, mas você não precisa convencê-lo disso. Ele sabe. Quando a gente reza uma novena, ou quando a gente reza, é para quê? É para entrar na dinâmica de Deus. É para aceitar os tempos e os momentos de Deus. O jeito de Deus ser e de agir conosco. Não é para mudar Deus, mas é para a gente mudar com o modo de ser e ver de Deus. Quem muda sempre somos nós. Então a gente reza para aceitar os tempos e os momentos de Deus. E isso a gente não conhece. A gente acredita sem ver. E toma posse antecipadamente sem ver. Porque se ver, medir, testar no laboratório, perceber as evidências e concluir alguma coisa, já não é mais o campo da fé. Estamos num campo científico que não precisa da fé. A fé é uma luz na escuridão do caminho. Certeza das coisas que ainda não temos palpáveis. Mas é com elas que a gente atravessa o vale tenebroso da sombra da morte. Que o Senhor aumente a nossa fé. Que o Senhor aumente a nossa fé. Que o Senhor aumente a nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.